Está em discussão aqui no Senado Federal a lei que tipifica e cria as punições para o crime de terrorismo. E o cuidado dos senadores tem sido em fazer essa tipificação sem inibir o direito das manifestações do cidadão e das manifestações que a gente tem acompanhado desde junho de 2013, as manifestações populares. Nós vamos conversar agora com o senador Armando Monteiro e o nosso tema é o vandalismo, um projeto que propõe a tipificação desse tipo de crime e que foi estimulado por essas distorções que vêm acontecendo nas manifestações populares, não é isso, senador? Exatamente, eu acho que você coloca bem, quer dizer, como extrair dessa experiência que nós temos aí assistido e que de alguma maneira tem sido recebida pela sociedade com apreensão, como extrair daí elementos para fazer no ordenamento jurídico do país para oferecer resposta a algumas questões. E longe de nós aqui, do legislador brasileiro, querer inibir ou criminalizar as manifestações populares. De resto, são manifestações que, desde que observem os limites da lei, são manifestações que, em última instância, acentuam a vocação democrática da sociedade brasileira, que é cada vez mais participativa. No entanto, nós temos que agir de maneira muito rigorosa contra aqueles que se infiltram nessas manifestações para promover atos violentos de sabotagem, de dano ao patrimônio público, né? E também ao patrimônio privado. Isso é inaceitável, sobretudo quando constatamos algumas condutas que são, eu diria que representam, vamos dizer, ações de caráter absolutamente irresponsável e violentas, né? Vejam como agora o Brasil inteiro assiste pesaroso e, sobretudo, constrangido esse episódio que vitimou um jornalista, o cinegrafista da Santiago rede. Andrade. E constatar que a pessoa que passou o rojão para que foi o artefato que ao final produziu essa perda, a pessoa já vinha participando de outras manifestações com igual conduta. Portanto, vai se verificando agora que há realmente organizações e grupos que atuam com esse único objetivo, que é o de poder promover atos de vandalismo que devem ser coibidos de forma exemplar. Senador, um dos temas que entra em debate, com esse cuidado em tipificar terrorismo, em manter a capacidade e o direito de expressão do cidadão, há quem diga em plenário, por exemplo, que a gente já tem lei suficiente para isso, que, na verdade, o problema não é de legislação, mas sim de aplicação de lei. Até que ponto o senhor concorda com esse ponto de vista? Olha, eu não concordo com esse ponto de vista, mas acho que, no momento, o Senado delibera sobre uma série de questões muito próprias e que oportunizam até esse debate e soluções mais adequadas. Por exemplo, nós estamos agora atualizando o Código Penal, que é de 1940, na sua parte geral, que não previa, ou pelo menos naquela época, a sociedade não conhecia algumas espécies novas de delitos, os crimes cibernéticos e agora, por exemplo, novas espécies delituosas. Então, é natural que o Código Penal possa oferecer, né, resposta a essas questões que estão aí colocadas. Mas, de qualquer maneira, há necessidade de agravar as penas, porque, veja, no nosso projeto aqui, o PLS 508, essa pena se eleva, em alguns casos, a 12 anos, porque você está estabelecendo um tipo penal novo, como hoje seriam enquadrados, por exemplo, como se enquadraria hoje a responsabilidade na legislação vigente de pessoas que perpetrassem atos dessa natureza, que danificassem o imóvel, que pudessem produzir dano ao patrimônio público. As penas seriam muito brandas, seriam quase que, eu diria que é algo que representa um incentivo a essas práticas, a manutenção dessas práticas. Então, quando se estabelece a tipificação adequada,
há a oportunidade de fazer uma gradação nas penas que possa corresponder à extensão e à dimensão do dano decorrente dessa conduta delituosa. Nós tivemos nesse dia 12 de fevereiro a vinda do secretário de Segurança do Rio de Janeiro para entregar também uma proposta baseada na experiência que ele tem vivido de junho de 2013 para cá, com as manifestações e com o vandalismo, que seria a tipificação do crime de desordem. É parecido, é próximo, converge, seria bom agregar os dois projetos, o senhor e o dele? O que o senhor acha? Olha, eu não examinei detidamente a proposta que foi trazida pelo secretário, mas ao que parece converge. E, evidentemente, se há convergência, nós temos que ter o sentido, quer dizer, não me move o propósito de ser alguém que vai apenas desejar que a sua iniciativa ou a sua iniciativa seja unicamente capaz de resolver as coisas. Se há projetos que podem, vamos dizer, convergir e, sobretudo, se constituírem numa contribuição adicional que torne a resposta legislativa mais adequada, eu não terei qualquer dificuldade de poder construir algo e, de repente, apensando os projetos, fazendo depois uma análise em conjunto. O importante é que a gente encontre a forma mais adequada possível de dar resposta a essa demanda da sociedade, que não admite que atos dessa natureza possam ser tratados sem o rigor que iniba essas práticas no futuro. Com relação à tipificação de crime de terrorismo, o senhor acha que essa cautela para não inibir o direito de expressão, tem razão de ser, ela é legítima? E até que ponto esse risco é existente? Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, a primeira questão que eu acho que precisava ser clara, porque está se falando muito de crime de terrorismo, associando a essa questão das manifestações. O nosso ordenamento jurídico não consagrava a figura do crime de terrorismo, que é algo que existe no mundo. Veja, o Brasil vai acolher eventos internacionais, eventos esportivos muito importantes. E nós sabemos que em outras Olimpíadas, por exemplo, ocorreram atos de terrorismo que causaram, vamos dizer, ao mundo inteiro uma consternação. Ora, a legislação brasileira tem que prever essa hipótese de crime de terrorismo para aplicar a essas espécies mais conhecidas de crime de terrorismo. Então, isso é algo que nós já, de alguma maneira, precisávamos ter feito, independentemente de aplicar em que grau, em maior ou menor grau, a esse tipo de manifestação mais violenta que vem marcando as manifestações. Mas o fato é o seguinte, há de se estabelecer um limite muito claro. Não podemos, de forma nenhuma, constranger, limitar e cercear as manifestações populares que são legítimas. Volto a dizer, numa sociedade democrática, essas manifestações são muito bem-vindas. No entanto, é preciso coibir todas aquelas condutas que não se harmonizem com o espírito dessas manifestações. Senador, o senhor participa da comissão temporária que estuda uma melhoria da política, uma proposta de uma política de segurança pública melhor. Ao mesmo tempo, é da Comissão de Constituição e Justiça e daquela subcomissão que também trata dos projetos de segurança pública. Nesse ambiente onde se debate esse tema, como é tratada a questão dessas novas possibilidades, como, por exemplo, o rolezinho, as tecnologias e a possibilidade de organização, de agregação de pessoas? Como é que esse tipo de tema é tratado na comissão? Porque eu acho que quando se discute o terrorismo e o medo de cercear o direito de expressão, é não deixar brechas para que em uma tipificação possa ser enquadrado uma outra coisa. Por exemplo, como é citado o exemplo, um jovem organiza um rolezinho. Esse encontro acontece e, por fatos outros que fogem ao controle dessa pessoa que tomou essa iniciativa,
há uma distorção, há um vandalismo, há um ato de violência. Até que ponto a gente consegue fazer uma legislação que não deixe uma brecha para que as coisas se confundam? Isso é discutido nesses fóruns da segurança pública? Eu acho que, na realidade, nós tratamos de temas que são percebidos como temas, vamos dizer, muito importantes para a área de segurança. Essas questões que estão sendo trazidas por esses movimentos, nós estamos agora começando a tentar, primeiro, compreendê-las, verificar naturalmente quais são os limites, as características, para que você possa encontrar uma solução adequada. Mas, por exemplo, na Comissão Especial de Segurança Pública, nós estamos tratando de temas mais amplos, como o financiamento da área de segurança, como a questão da integração das polícias, né? E como, por exemplo, toda a questão que envolve a assistência à vítima, portanto, alguns outros aspectos dessa questão. Mas eu acho que, embora tendo havido uma preocupação que é de reunir todos os projetos pertinentes a essa pauta numa comissão especial, nós temos algumas questões que vão ser endereçadas no que diz respeito à política criminal, ao Código Penal, algumas. E aí nós ficamos diante da seguinte circunstância: a necessidade de codificar a legislação, ela se dá pela constatação de que há uma legislação que está fora do Código, é a chamada legislação extravagante. Então, se agora, considerando a dinâmica da nossa realidade, se nós ficarmos dando respostas de maneira assim, a criar uma legislação ou uma lei para cada ocorrência dessa, nós vamos terminar por agravar essa questão da legislação extravagante. Mas, por outro lado, os códigos não podem acompanhar a dinâmica da realidade da vida social, que vai nos colocando essas questões. Em resumo, são questões complexas, que devem envolver um amadurecimento do debate aqui na casa, para não oferecermos soluções apressadas, que muitas vezes não terão permanência e não vão resolver o problema. Então, nesse sentido, a retirada de pauta da discussão do crime de terrorismo e o aprofundamento do debate está indo nesse sentido. Eu acho que vai nessa direção. É melhor nós caminharmos de maneira segura, depois de esgotarmos o debate, do que oferecer soluções apressadas que possam responder às demandas das ruas, mas que nem sempre correspondem às melhores soluções. Senador, obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade. A vocês que nos acompanham, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acessando www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.